Capítulo 179, Três Tesouros Surpreendentes. Tradução, do Corã Revisão, Zezin. Morra. Lin Ming avançou, sua longa lança era como uma serpente venenosa sinuosa, flores na tempestade. Din 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 din. Naquele momento, Lin Ming trocou uma imensa quantidade de golpes com o artista marcial fantasma. Em uma colisão de espada e lança, os golpes de Lin Ming não foram mais lentos. Poder do trovão. O som da eletricidade crepitou no ar. Um espesso raio de relâmpagos roxos desceu e atordoou o artista marcial no período de condensação de pulso até ficar paralisado. Lin Ming ergueu sua lança e estocou novamente, mas neste momento, o artista marcial de alabarda atacou também. Clang! Lin Ming usou sua lança para encontrar a alabarda e as duas armas de hastes se cruzarão. A lança pesada profunda e suave de 9 pés e 9 polegadas se defendeu grosseiramente da grossa alabarda. Esse ataque continha toda a força do artista marcial no nível intermediário do período de condensação de pulso e ainda assim foi defendida por Lin Ming. Você está acabado. Lin Ming liberou a força do deus herege. Uma grande quantidade de trovões e fogo foram fundidas em um só e uma pequena bola de fogo elétrica do tamanho de uma cabeça apareceu na lança pesada profunda e suave. Aniquilação fogo-trovão. Bang! A força do trovão e das chamas altamente comprimidas entrou em erupção de uma vez só em uma explosão ruinosa. 10.000 lâminas brilhantes de luz dourada atravessaram o céu noturno preto e uma onda de ar incomparavelmente poderosa espalhou-se em todas as direções. Vários artistas marciais fantasmas próximos foram enviados voando para longe. O artista marcial no nível intermediário do período de condensação de pulso que utilizava a alabarda estava completamente envolvido no poder destrutivo da explosão selvagem. Todos os seus órgãos despedaçaram em pedaços e ele morreu imediatamente no local. Sob a supressão de tantos artistas marciais que o rodeavam, Lin Ming usou um único movimento para matar o artista marcial no nível médio do período de condensação de pulso. Lin Ming ficou um pouco atordoado. Sem ele saber, suas habilidades de batalha realmente aumentaram a este nível. A pura e potente energia de origem do céu e da terra muitas vezes mais espessa do que antes flui para o corpo de Lin Ming. Toda a verdadeira essência dentro do corpo de Lin Ming foi alimentada por essa energia de origem do céu e da terra, que fluía para seus ossos e músculos. Lin Ming acabara de entrar no estágio de forjamento ósseo e ainda assim seu cultivo já havia sido consolidado. Lin Ming ficou surpreso. Nessa taxa, pode até ser possível que o seu cultivo se eleva até o nível de pico do forjamento ósseo. Quando isso acontecesse, até que ponto sua proeza de combate aumentaria? Agora que ele tinha matado o artista marcial mais forte ali, a estranha atração gravitacional que estava impedindo seus movimentos foi liberada. Juntamente com a força aprimorada de Lin Ming e o número cada vez menor de inimigos, a pressão que ele enfrentava estava bastante reduzida. Ele não precisava mais desviar pelas bordas e se envolver em táticas de distração, agora ele poderia enfrentar diretamente no grupo de inimigos. Os artistas marciais no nível de pico do forjamento ósseo já não eram uma ameaça para ele. Com uma varredura da lança pesada profunda e suave, vários artistas marciais no estágio de forjamento ósseo foram violentamente mortos. À medida que o número de inimigos diminuía, Lin Ming só ficava mais forte. Em apenas metade do tempo de uma vara de incenso queimar, mais de uma dúzia de cadáveres se espalhavam pelo chão. Na frente de Lin Ming, havia apenas 4 artistas marciais no período de condensação de pulso, mas seu cultivo já havia alcançado o nível avançado do estágio de forjamento ósseo. Não havia mais suspense nesta batalha. Mesmo os artistas marciais no nível inicial do período de condensação de pulso deixaram de ser pareus para Lin Ming. Em uma única respiração, ele cortou os 4 artistas marciais remanescentes e o cultivo de Lin Ming atingiu o nível de pico do estágio de forjamento ósseo. Nível de pico do estágio de forjamento ósseo.
Lin Ming respirou fundo e apertou os punhos. Ele sentiu como se todo o seu corpo estivesse cheio de uma energia formidável, ele estava mais forte do que nunca. Durante estes 5 graus julgamento, a força de Lin Ming aumentou em uma quantidade inacreditável, mesmo ele sentiu que era uma experiência surreal. Se não fosse por sua força ter experimentado um aumento tão súbito, não havia como ele conseguir ter passado neste julgamento. Se os 6 graus julgamento também aumentasse seu cultivo, ele poderia alcançar o período de condensação de pulso, ou mesmo o nível avançado do período de condensação de pulso. No entanto, a possibilidade disso não era alta. Este método de absorção de enormes quantidades de energia de origem extremamente pura do céu e da terra para elevar rapidamente a força era semelhante ao comer materiais raros e valiosos. Não se poderia aumentar infinitamente o seu cultivo, caso contrário, ficaria extremamente instável. Neste momento, Amo apareceu. Olhou para Lin Ming por um momento antes de dizer, parabéns. Nos últimos 19.000 anos do julgamento de fundação de vida e morte, você é o jovem mais talentoso que eu já vi. Estou ansioso para ver se você vai passar nos 6 graus julgamento. Desde a antiguidade, ninguém conseguiu fazer isso. Você tem 3 horas para restaurar sua força. Ninguém jamais passou desde os tempos antigos. Lin Ming franziu a testa. Se ninguém já passou nos 6 graus nível, então, os 7 graus simplesmente seria ridiculamente escandaloso. O senhor feiticeiro não definiu a dificuldade para isso muito alto. Amo respondeu, este acordo foi decidido pelo mestre, não tenho o direito de comentar o processo e as regras que o mestre escolheu. É possível que o mestre tenha superestimado o talento daqueles que estão na região selvagem do sul. O mestre também pode ter deliberadamente feito. O pagode do feiticeiro continuará a existir por dezenas de milhares, se não por centenas de milhares de anos. Só porque ninguém conseguiu passar pelos 6 graus nível nesses últimos 19.000 anos não implica que não haverá os gênios mais destacados no futuro que aproveitarão a oportunidade. Receio que este seja o desejo do mestre. O mestre deixou 3 presentes como recompensas para aqueles que completaram o julgamento de fundação de vida e morte. Quando um tesouro desaparecer, haverá um a menos. Se a dificuldade fosse muito baixa, então eles já teriam sido levados até agora. Lin Ming perguntou, nestes últimos 19.000 anos, quantas pessoas participaram do julgamento de fundação de vida e morte e onde eles terminaram. Amo disse, houve 32 indivíduos que entraram no julgamento de fundação de vida e morte até agora. 3 pessoas foram impedidas no julgamento animal, 26 foram interrompidas pelo escravo das bruxas. Destas 29 pessoas, 7 morreram. Apenas 3 conseguiram passar pelo julgamento do escravo das bruxas, e apenas uma pessoa conseguiu derrotar o julgamento humano. Agora, você é o 2 graus. Espero que você complete o julgamento de fundação completo e receba um dos 3 tesouros que foram deixados pelo mestre. Completar todos os testes. Lin Ming respirou fundo. Para ser honesto, ele não tinha garantias de que ele passaria uma vez que ele experimentasse o 4 graus julgamento. A partir daí, a dificuldade simplesmente aumentou de forma muito rápida e drástica. Se não fosse por seu cultivo abruptamente subindo nos 5 graus julgamento, então ele nunca teria chegado aqui. Quais são esses 3 tesouros? Posso examinar? Lin Ming perguntou educadamente. Você pode. Amo não escondeu nada de Lin Ming. Na verdade, ele teria que mostrar esses 3 tesouros a Lin Ming e deixá-lo escolher um deles. Com um pensamento de Amo, o espaço na frente dele começou a distorcer e 3 tesouros apareceram antes de Lin Ming. Destes 3 tesouros, o 1 grau era um pergaminho antigo de cor dourada e sombria. Era um pé de largura, com 2 eixos que eram feitos de algum tipo de ossos de animais antigos. As superfícies dos eixos eram lisas como seda e o rolo estava enrolado densamente.
Apenas de olhar para ele, podia-se sentir um vasto e infinitamente antigo ar que se precipitava. O segundo era um cristal de quartzo colorido profundo e carmesim. No centro desse quartzo estava selado um pequeno filamento escarlate, como se estivesse sendo mantido dentro. O quartzo era um tipo de cristal mineral que continha um filamento semelhante a uma agulha no interior. Era diferente em forma e formato e porque formava uma fenda no interior, o quartzo era o mais comum do que os cristais regulares. No entanto, o que era estranho era que, em quartzo normal, o material dentro do cristal era imóvel. No entanto, o filamento dentro deste quartzo parecia estar se movendo lentamente enquanto ele pairava dentro do quartzo, não ao contrário de uma pequena cobra. Era como se o interior desse quartzo vermelho fosse líquido. Era simplesmente um fenômeno muito mágico e misterioso. O terceiro era um frasco de lata branco leitoso coberto com belos padrões. Embora Lin Ming não soubesse o que estava dentro da garrafa de jade, apenas observando que Lin Ming se sentia um tanto assustado. Parecia que aquela garrafa de jade continha alguma profunda misteriosa ou a mais alta ordem, se alguém procurasse por muito tempo, ficariam perdidos dentro dele. Destes 3 tesouros, Lin Ming não conseguiu deixar de se espantar. Ele pensou que o feiticeiro poderia ter deixado para trás uma espécie de arma divina, mas ele não pensou que o feiticeiro teria deixado para trás 3 itens dos quais ele não podia discernir o uso. Embora ele não soubesse o que eram esses 3 tesouros, apenas sentindo a fraca aura que eles emitiam, Lin Ming poderia dizer que eram itens incomparavelmente extraordinários. O coração de Lin Ming se acelerou, ele desejou que ele pudesse levar os 3 tesouros para si mesmo. Infelizmente, ele só poderia escolher um e a premissa por trás disso era passar pelos 7 graus nível. Que tipo de uso esses tesouros têm? Perguntou Lin Ming. Se ele pudesse escolher apenas um, então ele tinha que verificar sua função e considerá-los cuidadosamente. Mas ele não esperava que Amo dissesse, desculpe, mas não posso explicar ou mostrar o uso ou o efeito desses tesouros. Isso ocorre porque os valores desses tesouros não são os mesmos. Para garantir a justiça do julgamento de fundação do pagode do feiticeiro, você terá que se escolher. Os valores não são os mesmos. Lin Ming franziu a testa. Parecia que ele só podia confiar em sua sorte. Qual deles era o mais valioso? Dos 3 tesouros, cada um parecia ser um antigo tesouro incomparável. No entanto, Lin Ming já tinha eliminado a possibilidade de escolher o pergaminho antigo de cor dourada e sombria. Este rolo era provavelmente um registro de algum método de cultivo ou habilidade marcial, ou mesmo um manuscrito de técnicas de alquimia ou refinação. Pode até ser o método de cultivo que o feiticeiro praticou a si mesmo, que ele resolveu para entregar às futuras gerações. Claro, um cultivo de topo certamente era precioso. Para um artista marcial, poderia até ser considerado o aspecto vital de suas bases de artes marciais. No entanto, Lin Ming já possuía muitos desses métodos e no futuro ele também receberia muitos novos. Por isso, Lin Ming não queria o método de cultivo do feiticeiro. O que sobrara era o frasco de jade modelado e aquele quartzo com o filamento vermelho se movimentando dentro dele. Destes 2 tesouros, o que era mais precioso? Lin Ming adivinhou que havia algum tipo de elixir milagroso dentro da garrafa de jade. A maioria dos elixires era usada para aumentar o cultivo e havia alguns que poderiam melhorar a força física ou temperar o corpo e assim por diante. Quanto ao quartzo vermelho, ele não tinha absolutamente nenhuma ideia do que era ou o que era usar. Ele experimentou experimentalmente a força da sua alma, mas descobriu que a força de sua alma simplesmente não conseguia penetrar no quartzo vermelho. Era como se houvesse outro mundo dentro desse quartzo vermelho. Lin Ming não sabia se aquele filamento vermelho era um ser vivo ou algo morto. O que poderia ser esse filamento vermelho? Se é uma criatura ao vivo, poderia ser um animal de contrato ou um animal inteligente.
E para o que isso seria usado? Se é apenas um objeto inanimado, pode ser um material precioso que é usado para refinar artefatos ou tesouros. Ou, poderia ser comido e usado para aumentar o cultivo. Quando Lin Ming olhou para aquele quartzo vermelho, ele teve um impulso de repente intenso para escolher, para ver exatamente o que ele usava. Amo não pediu que Lin Ming fizesse nada. Ele simplesmente ficou de lado, silenciosamente suspenso no ar, apesar de Lin Ming constantemente sondar os 3 tesouros com a força da sua alma. Depois de um quarto de hora tinha passado, Lin Ming apertou os dentes e finalmente tomou uma decisão. Eu escolho o quartzo vermelho. No final, ele não conseguiu resistir a esse impulso intenso que cresceu dentro de seu coração. Embora os medicamentos milagrosos fossem bons, a condição corporal atual de Lin Ming já era muito boa e no futuro ele provavelmente teria mais oportunidades para obter tesouros que poderiam melhorar seu físico. Quanto aos aprimoramentos do cultivo, desde que ele tenha praticado diligentemente, seria o mesmo que acumular seu cultivo ao longo dos anos. Quanto ao quartzo vermelho, Lin Ming não sabia o porquê, mas ele tinha um forte pressentimento de que, se ele perdesse essa oportunidade de escolher, ele nunca mais conseguiria obtê-lo novamente.